Essa é a continuação da aula de ciclo trigonométrico que tem no canal. Se você não assistiu ainda, vale a pena, para entender direito de onde que a gente vai começar aqui. Essa figura mesmo é perto do final da aula ali, quando a gente terminou de construir com os ângulos em radianos para seno e cosseno, ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica. E agora eu vou fazer uma consideração que já tinha sido feita, já era de conhecimento lá anteriormente em triângulos retângulos, só que agora a gente vai poder encarar a mesma expressão, a mesma relação de maneira mais geral. Então eu vou, partindo dessa imagem aqui, eu vou deixar ela um pouco mais clara, porque a gente só vai usar ela como base para o início da nossa aula aqui. Eu vou pegar um ponto genérico aqui, de tal modo que a gente consiga encontrar esse ângulo, o ângulo que ele forma aqui com a horizontal, que é o modo como a gente definiu lá atrás o ciclo trigonométrico. Então eu vou falar que tem esse ângulo alfa aqui, e a partir desse ponto, que eu vou chamar de x, eu sei que eu posso definir as coordenadas dele como a coordenada x desse ponto tá aqui embaixo é o cosseno desse ângulo, seja ele qual for. Então é o cosseno do ângulo alfa, e a coordenada y desse ponto é o seno desse ângulo. Dessa forma, eu tenho esse triangulinho aqui que eu desenhei, e é em cima dele que eu vou trabalhar. O que eu quero que vocês prestem atenção é que, em primeiro lugar, que a gente pode fechar o triângulo mesmo com essa coordenada x aqui, eu posso traçar ela para baixo, ela vai ter a mesma medida. Então, dessa forma que o nosso triângulo, além de ser um triângulo retângulo, ele tem um dos catetos aqui valendo o cosseno de alfa, e o outro cateto vale o seno de alfa. Tem medida seno de alfa. Se vocês lembrarem bem da definição, como que a gente definiu a circunferência trigonométrica, ela é uma circunferência de raio 1 no plano cartesiano. Então, o raio aqui, essa hipotenusa no caso, porque é o lado oposto ao ângulo reto, vale 1. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo e vou encontrar seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Normalmente, quando a gente vai falar de senos e cossenos e potências dessas funções aí, a gente coloca o quadrado aqui dentro, assim, para não confundir, não achar que é o alfa, que é o ângulo alfa que está ao quadrado. E 1 do outro lado aqui, 1 ao quadrado vale 1. Essa é a relação fundamental trigonométrica que a gente já tinha comentado numa aula de triângulos retângulos, mas que agora a gente vai generalizar um pouco mais aí com os nossos conhecimentos de função trigonométrica e do ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica. Ok, mas até agora eu só trabalhei no primeiro quadrante. E se a gente lembrar bem, no primeiro quadrante a gente tem seno maior do que zero, seno de alfa no primeiro quadrante, se o alfa pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, ele está no primeiro quadrante, a gente sabe então que o seno de alfa vai ser maior do que zero e o cosseno vai ser maior do que zero. O que é basicamente o que a gente já tinha trabalhado na outra aula de triângulos retângulos. Então o que eu vou fazer agora é apagar essa construção que eu fiz e fazer algo parecido para um outro ângulo qualquer, que é realmente mostrar que essa relação ela funciona em qualquer ponto. Vocês prestaram atenção em como eu fiz a primeira construção, pode ser que já esteja meio óbvio por que isso vai funcionar, já que a gente está falando de quadrados dos números aí, mas eu vou fazer assim mesmo agora para o terceiro quadrante. Lembrando que no terceiro quadrante a gente está falando, eu posso falar de qualquer quadrante, na verdade, inclusive de ângulos maiores do que 2π ou menores do que zero, mas eu quero exemplificar com o terceiro quadrante, que nesse caso aqui eu vou falar de um alfa que pertence ao intervalo de π a 3π sobre 2, e isso significa que o seno do ângulo alfa vai ser menor do que zero e o cosseno do ângulo alfa vai ser menor do que zero também.
já que ele está aqui na parte de baixo do gráfico e no lado esquerdo do gráfico do plano cartesiano. Se eu marcar o meu ângulo agora aqui, o meu ângulo ele é tudo isso aqui. Então o meu novo alfa, o alfa que eu estou trabalhando aí no terceiro quadrante, ele é esse ângulo maior aí, esse ângulo maior do que meia volta, maior do que π radianos. Vou recortar o triângulo mais uma vez para a gente conseguir trabalhar com ele. E seguindo a mesma ideia que eu tinha feito já na construção anterior, eu sei que essa medida, a medida da hipotenusa desse triângulo, que é retângulo, claro, a medida da hipotenusa continua sendo 1, já que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Esse cateto aqui de cima, ele vai valer menos o cosseno do ângulo alfa agora, porque o cosseno do ângulo alfa é um valor negativo, e a gente está falando de uma distância, né, que só pode ser positiva. E o outro cateto vai ser menos o seno de alfa. Eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar que, aplicando o teorema de Pitágoras, não vai fazer diferença em que quadrante que o nosso ângulo está, já que a gente vai elevar ao quadrado e esse menos aí, esse sinal de menos, vai sumir. Então a gente tem menos seno ao quadrado de alfa, então vai ficar seno ao quadrado de alfa da mesma forma, mais cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1. E mais uma vez encontramos a relação fundamental trigonométrica. Ou seja, ela vale aí independentemente de qual quadrante a gente está trabalhando. E só para deixar claro, uma coisa que eu sempre comento em sala de aula, que esse sinalzinho aqui do intervalo, esses sinaizinhos aqui do intervalo, eles são um pouco mais burocráticos, na verdade. Eu vou voltar na construção anterior para falar deles também. Mas na verdade, porque na verdade quando a gente fala do ângulo no quadrante, a gente está falando sempre dele não incluindo, né, dele não incluindo o 0 e o π sobre 2 aqui no primeiro quadrante, por exemplo, ou no segundo, dele não incluindo o π ou 3π sobre 2, porque nesse caso a gente sempre vai ter um seno ou um cosseno que é zero, né? Então o quadrante, a gente define o quadrante como a parte de dentro aqui. Na maior parte dos enunciados isso vai ser um dado do exercício, mas vale a pena a gente citar aí por que tem essa diferença. E quando que eu vou aplicar essa relação, quando que ela vai ser útil para mim? Ela vai ser muito útil para mim, porque isso significa que, basicamente, se eu sei uma informação, eu sei qual é o quadrante que o meu ângulo está, e eu sei uma das duas funções aí, uma das duas relações, ou seno ou cosseno desse ângulo, eu sei a outra automaticamente. Então, por exemplo, se eu sei que o seno de alfa vale 12/13 e que o meu alfa pertence ao intervalo de π sobre 2 a π, ou seja, significa que ele está se eu estou falando do intervalo entre π sobre 2 e π, eu sei que ele está no meu segundo quadrante. E essa informação ela é muito importante para mim, para eu saber qual é o sinal do cosseno alfa. O seno alfa eu já sei, mas eu já sei então que o meu cosseno alfa vai ser menor do que zero, vai ser negativo. E aí para eu descobrir o cosseno alfa agora, é muito simples, é só usar a relação fundamental, substituir, ó, lembrando que a relação fundamental é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, e isso é igual a 1. E eu substituo o valor que eu conheço, 12/13 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E aí eu tenho cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 12 ao quadrado 144, 13 ao quadrado 169. Vou colocar tudo no mesmo denominador aqui, e aí eu vou encontrar 169 sobre 169 menos 144 sobre 169, 25 169avos. E agora eu sei que o meu cosseno alfa é raiz de 25 sobre 169. E aí a gente tem que prestar atenção aqui nesse sinal que eu falei aqui atrás, porque como o meu ângulo está no segundo quadrante, o cosseno tem que ser negativo. Então é menos essa raiz. O resultado então vai ser menos 5/13. Mas e se eu não tenho a informação do quadrante? Não pode acontecer? Pode também, mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o sinal aí da função da relação que a gente está querendo encontrar. Nesse exemplo aqui, eu tenho cosseno alfa igual a menos 0,6 e o seno alfa eu vou ter que descobrir. Vou usar a relação fundamental trigonométrica mais uma vez, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O seno ao quadrado de alfa eu não sei, é o que eu quero descobrir.
o cosseno de alfa vai ser menos 0,6 ao quadrado, isso é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais 0,36, já que está ao quadrado, esse sinal vai sumir, né? Igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de alfa é igual a 0,64, 1 menos 0,36. Então agora quando eu vou reduzir aqui para achar o seno de alfa, eu preciso considerar mais ou menos raiz de 0,64. Quando eu digo que o cosseno de alfa é menos 0,6, a única informação que eu tenho é que ele está do lado esquerdo. Eu vou fazer esse esbocinho mais mal feito aí, mas só para a gente entender. Como o cosseno aqui está no eixo x, a única informação que eu tenho é que ele está nesse lado, do lado esquerdo do meu plano cartesiano. Mas isso não diz para mim se o seno é positivo ou negativo, ou seja, quando eu terminar agora aqui esse meu exercício, eu vou ter que considerar as duas possibilidades. O meu seno de alfa vai ser mais ou menos 0,8. É isso, voltando para a lousa inicial aqui, essa é uma generalização, eu vou usar do terceiro quadrante que mostra como isso é realmente uma generalização. Essa é uma generalização da relação fundamental trigonométrica que a gente já tinha citado lá na aula de triângulos retângulos. Agora a gente vai poder usar para qualquer ângulo, sendo ele positivo ou negativo, estando ou não na primeira volta ou no primeiro quadrante, isso não importa mais. A gente pode usar para qualquer ângulo. E a aplicação mais útil disso é quando a gente sabe ou o cosseno ou o seno do ângulo e a gente quer encontrar o outro. Ou seja, sempre que a gente souber agora, sempre que a gente estiver trabalhando com seno e cosseno, existe essa relação que chama fundamental trigonométrica, que a gente vai poder usar em qualquer situação, não importa se o enunciado cita ela ou não. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.